Um dos pontos que você toca na sua obra é que talvez a mãe de Clarice teria sido estuprada, tudo leva a crer, e isso foi contestado de alguma forma porque não há provas de que isso tenha acontecido, né? Como é que você vê essa crítica? Bom, eu não estou sabendo da crítica, mas foi uma coisa muito dolorosa, muito penosa, que aconteceu com centenas de milhares de mulheres judias naquela região, e foi uma coisa escondida pela família. Porque foi a política de estuprar mulheres é para humilhar as pessoas, é para humilhar o pai, o irmão e o marido, para mostrar. Então, em todas as guerras isso acontece, e é de fato em sociedades tradicionais a sexualidade da mulher em geral é uma coisa muito polêmica. Então, é muito engraçado que eles contaram. Ninguém tem problema com o fato de eu contar que o avô da Clarice foi assassinado naquela mesma situação. De invasão, de pogroms. De pogrom que matou 10 milhões de pessoas na Revolução Russa. Então as pessoas chegaram a comer os próprios filhos. Foi uma coisa horrível. Então, e para Clarice foi uma coisa absolutamente fundamental na formação dela, que ela só chegou a contar para alguns amigos no final da vida, e que ela mas que ela nunca esquecia. O que ela contou? Ela contou da situação do estupro da mãe, e que deixou a mãe com uma doença, sífilis, que não tinha remédio nenhum, porque o remédio para isso é penicilina, que só se inventou, se descobriu em 1930, que é o ano em que ela morre. Então, para contestar essa crítica, seriam testemunhos de gente que ouviu da própria Clarice. Da própria Clarice, sim. Isso. Sim, claro. E tem toda uma parte, quando você sabe disso, como eu coloco no meu livro, não só na literatura da Clarice, mas tem outras fontes da família em que tem referências veladas, mas quando você já sabe de que estão falando, não falam isso diretamente. A Elisa, a irmã dela, por exemplo, mas é tudo. Tem uma coisa, fazendo uma biografia, tem uma parte detetive, porque não é como você está em 1920 na Podólia, na Ucrânia. Não é como se você invadir o Banco do Brasil aqui em Paraty, vai ter uma câmera gravando tudo, sabe? Então você tem que reconstruir toda uma vida. No caso de Clarice, que era uma pessoa muito famosa desde a adolescência, mas mesmo assim, muitos artigos de jornal, uma pessoa sempre se escrevia ao propósito dela. Ainda tem muitos amigos que a conheceram, por exemplo. Mas mesmo assim, tem muitos pontos em que as pessoas discordam. Você conta uma coisa para uma pessoa e não para outra pessoa. Então, você como biógrafo tem que tentar usar o seu conhecimento, sua pesquisa, para tentar preencher esses vazios. Você não me disse quanto tempo você demorou com a pesquisa, e tem uma grande biógrafa dela que é Nadia Gottlieb. Sim, se vocês que foi a pioneira. Sim. Tiveram contato? Sim. A Nadia me ajudou muito. Nesse livro, na edição brasileira, não tem fotos, porque acharam que era quase... A cara dela é tão famosa que até na capa é só a mão dela batendo na máquina. Mas também outra razão que a gente não queria colocar fotos, que a Nadia publicou uma fotobiografia lindíssima. Eu acho que ela também demorou não sei quantos anos, e eu demorei mais de 5 anos para fazendo essa pesquisa. Mas a Clarice tem essa coisa que quem entra nessa coisa de Clarice, a Nadia pode falar, né? Porque ela levou não sei quantos anos para fazer a biografia dela, que foi lançada em, acho que 94, 93. E agora ela relançou ela, inclusive. Relançou agora, mas é a fotobiografia. Então a Nadia já leva 20 anos nessa coisa, e outros claricianos também. Quando você entra lá... Não consegue sair. Você vai conseguir sair? Tomara, mas a Clarice, na verdade, é um assunto tão fascinante, e tão rico, e tão interessante, que as pessoas me perguntam, às vezes, você vai fazer outra biografia, mas eu não saberia de quem que me daria tanto, porque é um trabalho danado. A Nadia pode falar, é uma coisa horrível fazer, porque é uma coisa de muito, mas a Clarice te dá muito em troco.
e não sei se eu poderia achar outro assunto biográfico que me daria tanto intro. Interessante que na era da internet, onde as pessoas pesquisam muito por Google e buscadores, você foi até a Ucrânia, você foi até o Recife, do Rio de Janeiro, você fez questão de ir nos Itália, lugares, na Suíça, lugares na onde ela morou. no Rio, São Paulo. E por que você quis ter esse contato mesmo com os lugares? Porque eu acho que não há nada que substitua isso. Porque lá você nunca sabe o que você vai achar. E em todo lugar que você visita, você tem um determinado, assim, você vai ver fulano. Mas o fulano, se você não for para a casa dele, ele não vai te contar, você precisa falar com a Beltrana, que está do lado. Você vai nela, ela diz. Então, é uma coisa que você pergunta quantos anos levou, a outra pergunta é quanto dinheiro custou. Que era uma coisa horrível, mas você não sabe no início. É só indo, você pega um táxi, depois você chega E ao final, se eu soubesse, por exemplo, quanto tempo ia demorar, quanto dinheiro ia custar, mas ao final eu tenho um livro de que eu não tenho vergonha desse livro. Às vezes eu faço jornalismo e muitas vezes eu releio artigos meus de há 5 anos e eu digo, meu Deus, o que eu estava pensando, sabe? Que burro, que merda. Mas com esse livro, porque eu fiz com muito amor e muita empolgação, e eu recebi aqui no Brasil, sobretudo, muito amor, eu acho, em troca, porque as pessoas gostaram muito desse esforço de levar para mim, o que é um dos momentos mais altos da cultura brasileira, para fora, e mostrar que o Brasil não é só praia e futebol, sabe? Também tem grandes artistas. Obrigada pela entrevista. Obrigado.